Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. E nessa aula nós abordaremos a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é o próprio Jesus Cristo. E para isso é preciso que anunciemos Jesus a todos os povos, de modo que a revelação divina possa chegar a todo mundo. O parágrafo 74 do Catecismo resume isso com essas palavras. Citando aqui 1 Timóteo 2,4, diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que dessa forma a revelação chegue até às extremidades do mundo. Uma citação aqui do documento Dei Verbum, do Vaticano II, diz que Deus dispôs com sua benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Ou seja, a revelação divina foi preservada por Deus e vem sendo transmitida de geração em geração. Como ocorre essa transmissão? Através da tradição apostólica. Ou seja, Cristo, o nosso Senhor, ele ordenou aos apóstolos que o evangelho fosse pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Em Cristo nós sabemos que se consuma toda a revelação de Deus. E Cristo determinou aos apóstolos que pregasse esse evangelho, a boa nova, a todos os homens. E nesse evangelho nós encontramos a disciplina dos costumes, nós encontramos os dons divinos, nós encontramos a palavra de vida eterna nos evangelhos, que é a boa nova de Jesus Cristo. E essa pregação apostólica, ela ocorre de duas formas: oralmente e por escrito. Oralmente é o que a gente chama justamente de tradição apostólica, e por escrito é o que se encontra na Sagrada Escritura, na Bíblia. Então, oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Ou seja, todo o ensino que os apóstolos receberam da convivência e das palavras ditas por Jesus enquanto conviviam com ele. E, posteriormente, pelas inspirações do Espírito Santo, pelas sugestões do Espírito Santo. E, numa segunda fase, por escrito, quando os apóstolos escrevem os evangelhos, São Paulo escreve as suas cartas, e assim se forma o texto do Novo Testamento. Então, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito, puseram por escrito a mensagem da salvação, e também os escritos do Antigo Testamento que recebemos dos judeus. Vamos falar ainda sobre isso mais à frente um pouquinho. Sobre essa transmissão também da revelação, no que se diz respeito à tradição, podemos dizer o seguinte, conforme aqui o parágrafo 78. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente
e orante. Ou seja, na tradição viva da igreja, nós vemos perpetuar esse evangelho, aquilo que Cristo ensinou a seus apóstolos e posteriormente foi posto também por escrito. E qual a relação que nós podemos observar entre a tradição e a escritura? Primeiramente, é preciso ter noção de que a palavra de Deus, ela se constitui tanto da escritura quanto da tradição. Quando nos referimos à palavra de Deus, nós não estamos nos referindo apenas à Bíblia, apenas à palavra escrita, mas à totalidade. Ou seja, a palavra de Deus ela tem uma fonte comum, que é a revelação divina. E essa revelação se consuma em Jesus Cristo, que é uma pessoa. Então, a religião cristã não é uma religião do livro, é uma religião da palavra, que é Jesus. E a tradição e a Sagrada Escritura, elas têm a seguinte relação: estão estreitamente unidas e comunicantes, pois promanam ambas da mesma fonte divina, ou seja, a revelação, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Cristo, depois que ressuscitou e subiu aos céus, prometeu à igreja, aos seus apóstolos, que estaria com eles até a consumação dos séculos. E isso ocorre através dessa tradição viva da igreja. Então, nós temos a revelação divina por meio da Sagrada Escritura, enquanto redigida sob moção do Espírito Santo, e temos a sagrada tradição, que é aquilo que foi passado oralmente, pelo convívio com Jesus, aos apóstolos, e posteriormente pelas inspirações do Espírito Santo. É importante lembrar que quando falamos de tradição, nós estamos falando da tradição apostólica, não meramente tradições humanas. O Catecismo ressalta isso aqui no parágrafo 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Então, é isso. No início, a primeira geração cristã não tinha ainda o Novo Testamento. Então, todo o ensino de Jesus era passado oralmente. Jesus, segundo a história, morreu por volta de 33 anos de idade, e o primeiro evangelho só foi escrito por volta do ano 50, ou seja, mais de 20 anos, ou aproximadamente 20 anos após a sua morte. E aí esse intervalo de tempo? Então, a tradição apostólica está aí nesse momento, berçando a Bíblia. O ensinamento foi sendo passado de forma oral, só depois que foi escrito. E nem tudo foi escrito. Então, da tradição é preciso distinguir tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Elas constituem de formas particulares sob as quais a grande tradição, ou seja, a tradição apostólica, recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. E à luz da grande tradição, que essas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da igreja, que são os bispos sucessores dos apóstolos. E a interpretação desse depósito da fé, que é formado pela tradição apostólica e pela escritura, cabe ao magistério da igreja, como veremos aqui. Primeiro se define aqui no parágrafo 84 o patrimônio sagrado da fé, ou depositum fidei, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade
da igreja. Então, todos os fiéis devem estar em comunhão na igreja para poder receber esse patrimônio da fé, receber esse ensino contido na tradição e na escritura. E cabe ao magistério da igreja a interpretação da palavra de Deus, a autêntica interpretação. Aqui no parágrafo 85, nós vamos ler aqui: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isso é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Ou seja, o magistério da igreja escuta, ausculta essa palavra de Deus e dela nos propõe o que deve ser crido como revelação divina. E isso por mandato do próprio Deus. Nós vamos ver em Lucas 10:16, Jesus diz, aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Por isso, aqui no parágrafo 87, o catecismo ensina, os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. E aí nós vamos ver aqui que uma dessas formas é o dogma da fé. E o que é o dogma? O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isso é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então, o dogma é uma verdade de fé contida na revelação divina, ou uma verdade que com a revelação divina tem uma conexão necessária. E há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que ilumina e torna seguro. Ou seja, o dogma tira a dúvida, não deixa dúvida sobre algo essencial de nossa fé. Por exemplo, houve uma época em que surgiram uma dúvida se Cristo era Deus ou era apenas um homem. Então, a igreja, com essa autoridade de interpretar o depósito da fé, definiu, não, Cristo é Deus. E Cristo possui duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Mas a pessoa de Cristo é uma pessoa divina. Então, portanto, Cristo é Deus. E assim, em diversos outros dogmas de nossa fé, a igreja nos dá o caminho seguro para trilharmos e entendermos essa revelação. Sobre o senso sobrenatural da fé, todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Recebem a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. Ou seja, quando nós estamos unidos na igreja, na unidade da igreja, nós podemos participar desse senso sobrenatural da fé. Ou seja, compreendendo essa revelação e transmitindo essa verdade revelada. O parágrafo 92 esclarece mais ainda, dizendo que o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé e manifesta esta sua peculiar piedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos,
apresenta um consenso universal sobre questões de fé e costumes, ou seja, observa, compreende a verdade de Deus transmitida pelo magistério da Igreja. E isso nos leva a um crescimento na compreensão da fé, pois, graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé podem crescer na vida da igreja. E aí elas podem crescer como? Primeiro, pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, e pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, ou seja, os bispos que são sucessores dos apóstolos, recebem um carisma seguro da verdade. Então, nós crescemos na fé quando estamos unidos à igreja, ao ensino da igreja, pela contemplação e pelo estudo, pela compreensão das coisas espirituais e pela pregação dos apóstolos, dos apóstolos que atualmente são os bispos, dos padres que são os colaboradores dos bispos. Então, nisso aí se encontra esse senso sobrenatural da fé, que é o que une todos os fiéis nessa mesma verdade revelada e nos leva a esse crescimento na compreensão das coisas de Deus. E assim terminamos essa aula falando sobre a transmissão da revelação divina. Nos vemos na próxima aula, se Deus nos permitir. Até lá.